É 5 de janeiro de 2018, 4 horas e 45 da tarde, no Ritz-Carlton Central Park, Manhattan, Nova York. É lá que a polícia finalmente conseguiu alcançar Anna Delvey, após uma investigação de 1 ano sobre sua complexa rede de mentiras e golpes. Testemunhas descreveram uma cena caótica, com oficiais de terno e de roupas civis cercando Delvey, que estava calmamente conversando no telefone. Os olhos de Delvey se fixaram nos oficiais, nunca vacilando, como se estivesse desafiando-os a prendê-la. A opulenta lobby do hotel de luxo parecia um mundo distante da desesperança e da ganância que haviam alimentado o declínio de Delvey. A lobby iluminada à meia luz era um estudo de contraste, com pisos de mármore brilhantes e assentos de cromo polido, mas também o ar de desesperança e medo que pairava sobre Delvey enquanto a polícia se aproximava. O cheiro de flores frescas e perfume caro se espalhava pelo ar, colidindo com a dura realidade dos crimes de Delvey. Hóspedes e funcionários assistiam com uma mistura de curiosidade e desdém, sentindo que algo estava errado. Os sons de conversas murmuradas e copos quebrando forneciam um fundo bizarro para a dramática que se desenrolava. Era como se a própria textura da atmosfera de luxo do hotel estivesse sendo rasgada. Anna Delvey, então com 27 anos, permaneceu ereta, seus olhos brilhando com uma mistura de desafio e desdém. Seu cabelo preto como a noite caía por trás dela, cercando um rosto que havia sido apresentado como um sonho de uma fashionista. Mas abaixo da superfície, a beleza de Delvey escondia uma mente calculadora e cruel que havia enganado até as pessoas mais ricas e influentes de Nova York. Suas dedos finos batiam no braço do assento enquanto ela ouvia o que estava sendo dito do outro lado do telefone. Por um momento, parecia que ela estava prestes a desaparecer no ar. Testemunhas afirmaram que Delvey foi vista discutindo com um funcionário do hotel mais cedo naquele dia, exigindo que eles fornecessem-lhe uma estadia gratuita. Outros relataram que ela estava gastando dinheiro em champanhe e caviar no bar do hotel, apesar de não ter meios visíveis de pagar. O ar estava cheio de tensão de ameaças não ditas e intimidação sutil. O telefone de Delvey continuou a tocar, como se ela ainda estivesse conectada a uma rede de cúmplices e vítimas. Era um lembrete crasso do jogo complexo de gato e rato que a NYPD havia estado jogando com ela há meses. Anna Delvey, uma con-artiste de 25 anos, estava no centro desse caso. Nascida perto de Moscou, Delvey emigrou da Rússia para a Alemanha com sua família aos 16 anos em 2007. Em 2011, Delvey deixou a Alemanha para viver em Londres e Paris. Ela então se mudou para a cidade de Nova York em 2013 para perseguir uma carreira no mundo da moda. A vida dessa jovem mulher parecia estar se tornando cada vez mais bem-sucedida, dando-lhe uma fachada de luxo e sofisticação. Delvey era uma pessoa charmosa e carismática que facilmente se inseriu nos círculos sociais e artísticos da alta sociedade de Nova York. Sua personalidade permitiu que ela manipulasse as pessoas e ganhasse sua confiança, muitas vezes sem que elas nem sequer percebessem. Como uma interna para a revista de moda francesa Purple, Delvey se deu ao luxo de se misturar com algumas das pessoas mais influentes do mundo. Ela criou um clube de membros privados e uma fundação de artes, completo com um grande aluguel de um prédio para hospedar exposições de arte e lojas de pop-up. Sua ambição e confiança eram traços que inicialmente impressionavam aqueles ao seu redor. A capacidade de Delvey de se conectar com os outros em um nível emocional fez dela uma pessoa agradável e relativa. Ela frequentemente falava sobre sua fundo de investimento e estilo de vida luxuoso para impressionar seus conhecidos, que estavam mais do que felizes em emprestar dinheiro para ela ou dar-lhe acesso a eventos exclusivos. Apesar de seu comportamento questionável, as pessoas ao seu redor não podiam ajudar a ser atraídas por sua charme e autenticidade. Foi apenas mais tarde que suas intenções verdadeiras foram expostas. Esse comportamento charmoso fez com que fosse difícil para alguém ver a fraude por trás de suas ações. As relações mais próximas de Delvey eram com indivíduos que ela manipulava em seu benefício, incluindo sua ex-amiga, Raquel de Luache Williams. A capacidade de Delvey de ganhar confiança era a chave para sua capacidade de enganar os outros e escapar com seus crimes por tanto tempo.
Mas foi apenas quando Williams acusou Delvey de defraudá-la de $62.000 que a NYPD finalmente tomou conhecimento e lançou uma operação de emboscada contra ela. À medida que a rede de fraude de Delvey se desfazia, ficou claro que ela pararia em nada para manter seu estilo de vida luxuoso. Mas quem mais estava envolvido em seu esquema elaborado e como tudo veio abaixo? À medida que o sol se punha sobre as luzes brilhantes de Nova York numa noite quente de agosto de 2013, Anna Sorokin, uma mulher de 22 anos com um sorriso charmoso e um ar de confiança, entrou em um hotel luxuoso com um sentido de propósito. Ela estava prestes a dar o primeiro passo em um plano cuidadosamente elaborado para enganar a classe alta da cidade. Ninguém sabia que isso era apenas o início de um esquema de 2 anos que deixaria um rastro de destruição em seu rastro. Com um movimento de mão, ela cumprimentou o concierge, que sorriu e a levou ao apartamento de luxo. Enquanto a cidade zunia ao fundo, o plano de Anna estava em movimento. A jornada de Anna para Nova York começou vários meses antes, quando ela trabalhou como interna para a revista de moda francesa Purple, onde conheceu pessoas influentes da cena artística. Foi durante esse tempo que ela concebeu um clube de membros privados e uma fundação de arte, uma visão que compartilhou com qualquer pessoa que estivesse disposta a ouvir. Com suas novas conexões, ela conseguiu alugar um grande prédio na cidade, onde planejava apresentar lojas de pop-up e exposições de artistas notáveis. Mas havia um catch: Anna não tinha os fundos para financiar essa empreitada, então ela fabricou documentos financeiros para fazer parecer que tinha um fundo de confiança de milhões de euros. Enquanto se movia pelas circunstâncias sociais da elite da cidade, ela cuidadosamente elaborou sua imagem como uma herdeira rica. À medida que o esquema de Anna progrediu, ela começou a usar seus documentos financeiros falsificados para enganar bancos, conhecidos e corretos de imóveis para pagar dinheiro e conceder empréstimos grandes sem garantia. Ela escreveria cheques, que inevitavelmente bateriam, mas antes que isso acontecesse, ela já havia gasto o dinheiro e se mudado para o próximo alvo. Sua vida luxuosa, completa com residências em vários hotéis de luxo, era um testemunho de sua astúcia. Mas foi quando ela convenceu Raquel de Luache Williams, uma amiga da cena artística, a pagar por sua estadia no Plaza Hotel e então falhou em reembolsá-la, que o mundo de Anna começou a desmoronar. Em 2017, Williams acusou Anna de defraudá-la de $62.000, e a NYPD a prendeu em uma operação de armadilha. O detalhe mais chocante do esquema de Anna foi a escala impressionante de sua fraude. Ela conseguiu escapar por 4 anos, deixando um rastro de destruição financeira em seu rastro. Mas o verdadeiro kicker foi quando ela foi pega, e seu nome real foi revelado. O mundo ficou surpreso ao descobrir que ela não era, na verdade, uma herdeira, mas uma mulher de 25 anos da Rússia que havia roubado dinheiro de amigos e estranhos. Seu plano foi tão cuidadosamente elaborado que até aqueles mais próximos dela foram enganados, e não foi até que foi tarde demais que eles perceberam que haviam sido enganados. Comente abaixo, o que você acha que realmente aconteceu aqui? À medida que vamos mergulhar mais fundo na história de Anna, a escala completa de sua fraude se tornará clara. Ela conseguiu enganar bancos, hotéis e indivíduos por milhões de dólares, tudo enquanto vivia uma vida de luxo que era muito além de suas possibilidades. Mas ao explorarmos os detalhes de seus crimes, também vamos conhecer as pessoas que foram afetadas por suas mentiras, e vamos ver as consequências devastadoras de suas ações. E ao nos aproximarmos da verdade, vamos perguntar a nós mesmos, como ela conseguiu escapar por tanto tempo? E o que a motivou a cometer um crime tão audacioso? À medida que a investigação se desenrola, vamos ver a extensão do esquema de Anna e como ela conseguiu manipular aqueles ao seu redor para obter o que queria. Mas antes de chegarmos lá, vamos dar uma olhada mais de perto nas pessoas que foram afetadas por seus crimes. Raquel de Luache Williams, uma amiga que foi defraudada de $62.000, compartilhará sua história de como ela foi atraída pela charme de Anna e eventualmente se tornou sua cúmplice inconsciente. E então aos corretores e banqueiros que foram deixados com a conta, se perguntando como eles foram tão completamente enganados. Ao conversarmos com as pessoas que foram diretamente impactadas pelo esquema de Anna, vamos obter uma visão dos pensamentos de aqueles que foram enganados por suas mentiras.
A polícia primeiro respondeu à situação quando uma ex-amiga de Anna Delvey, Raquel de Luache Williams, se aproximou deles com uma queixa. Williams havia sido enganada por $62.000 por Delvey, que havia prometido a ela uma escapada luxuosa no Marrocos. Williams havia inicialmente confiado em Delvey, mas logo percebeu que estava sendo enganada. Ela decidiu cooperar com a polícia e ajudar a levar Delvey à justiça. Com a ajuda de Williams, a polícia montou uma operação de armadilha para capturar Delvey no ato. A peça-chave de evidência que mudou tudo foi um documento financeiro falso criado por Delvey para sustentar suas alegações de ter um fundo de confiança de multimilhões de euros. Esse documento foi usado para enganar bancos, conhecidos e corretores de imóveis a pagarem dinheiro e conceder empréstimos grandes sem garantia. O documento foi posteriormente descoberto como uma falsificação, o que levou os investigadores a perceber a extensão do engano de Delvey. A polícia também descobriu que Delvey havia usado esse documento para alugar um grande edifício para seu clube de membros privados proposto e fundação de artes. A descoberta do documento marcou um ponto de virada significativo na investigação. Os principais suspeitos do caso eram as pessoas que haviam sido enganadas pelas alegações de Delvey de ter um fundo de confiança falso, incluindo um proprietário de galeria de arte de Manhattan e um gerente de hotel. No entanto, logo ficou claro que Delvey era a mente por trás do esquema. A polícia também investigou vários conhecidos de Delvey que podem ter sido envolvidos em seu fraude, mas eles foram eventualmente liberados de qualquer culpa. O charme e a personalidade de Delvey haviam enganado muitas pessoas, mas os investigadores estavam determinados a levá-la à justiça. A polícia trabalhou incansavelmente para reunir evidências e construir um caso contra Delvey. O fio de Ariana na investigação foi uma pista que sugeriu que um empresário rico poderia ter sido envolvido no esquema de Delvey. Essa pista ganhou uma atenção significativa da mídia e desviou a atenção da verdadeira identidade de Delvey como o autor do crime. O empresário foi eventualmente liberado de qualquer culpa, e a polícia foi deixada para recolher as peças e se concentrar em Delvey. Os meses perdidos de investigação devido a essa pista apenas deram a Delvey mais tempo para realizar seu esquema e enganar mais pessoas. A comunidade ficou atordoada com a revelação da verdadeira identidade de Delvey e a extensão de seu engano. Era uma história que cativou a nação, uma história de engano e luxo, mas havia uma reviravolta que ninguém havia previsto. Anna Delvey, a artista do golpe socialite, sempre havia afirmado que era uma herdeira alemã, mas o que se diria se eu lhe dissesse que ela não era quem dizia ser? Sua identidade como herdeira rica era uma mentira, uma fabricação, mas havia algo mais. Algo que sacudiria a própria fundação de seu caso inteiro. Anna Delvey era, na verdade, uma mulher nascida na Rússia, mas isso não é a única identidade que ela havia mentido. Você vê, Anna havia criado múltiplas identidades para si mesma, múltiplas personagens, e até mesmo mudou seu nome várias vezes. Mas a pergunta permanece: por que ela se sentiu necessidade de criar tais enganos elaborados? Era um grito de atenção, um desejo de pertencer, ou era simplesmente um meio para um fim? Qualquer que seja a razão, as múltiplas identidades e pseudonimos de Anna levaram a uma complexa rede de engano que eventualmente a alcançaria. A pergunta agora é: alguém poderia ter previsto isso? Em 2019, Anna Delvey foi condenada por tentativa de grande furto, furto no segundo grau e roubo de serviços, e foi sentenciada a 4 a 12 anos de prisão. Depois de servir 2 anos, ela foi liberada sob liberdade condicional. 6 semanas depois, ela foi levada à custódia pela US Immigration and Customs Enforcement para deportação para a Alemanha. Em outubro de 2022, após 19 meses de detenção, Anna foi concedida uma fiança de $10.000 e liberada sob prisão domiciliar. É uma história que continua a se desenrolar, mas uma coisa é certa: Anna Delvey irá ficar na história como uma das artistas mais infames de todos os tempos. As pessoas-chave envolvidas no caso de Anna também viram mudanças significativas em suas vidas. Raquel de Luache Williams